Já aconteceu com você de você programar a sua viagem, tudo certinho, tintim por tintim, e aí no curso dela se deparou com um atraso ou com cancelamento de voo, ou uma mala sua foi extraviada, ou chegou danificada, ou então um passeio que você reservou deu problema, a sua reserva do hotel não foi concluída, ou seja, esse tipo de problema às vezes acontece e a gente não está preparado para ele, né? E às vezes a gente pode programar muito bem a nossa viagem e de repente se depara com um problema como esse, um problema que não tem a ver com a gente, um problema que advém de uma proveniente de uma força externa, mas que influencia de forma negativa e direta a nossa viagem, seja a nossa preparação, o curso da nossa viagem ou o nosso retorno. Mas tudo na vida tem o seu lado bom e hoje eu quero te mostrar o lado bom de você ser lesado como um consumidor, seja antes, durante ou depois da sua viagem. Se você ainda não me conhece, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana, do Instagram Mala de Viagem. Se você já me segue, deixa lá um comentário na última publicação que aparecer aí no meu feed, dizendo que você tá vendo essa palestra, que você viu essa palestra para eu saber. E se você ainda não me segue, já fica aqui o convite para você procurar Mala de Viagem no Instagram e começar a me seguir a partir de agora. Eu comecei com o Instagram Mala de Viagem em março de 2015. Aí, meses depois, eu criei a conta no YouTube, youtube.com/blogmaladeviagem. Em outubro de 2016, eu criei o blog, que é o blogmaladeviagem.com.br. E a partir daí, eu consegui unir minhas duas grandes paixões, que é viajar e escrever. Esse ano, eu dei início a um novo projeto, que é o meu curso online Viaje o Dobro Gastando a Metade. E nesse curso, o objetivo é ensinar os viajantes a viajarem muito mais do que aquilo que estão acostumados e gastar muito menos sem abrir mão do conforto. E nesse meu curso, eu ensino tudo que eu aprendi sobre viajar com economia e qualidade no decorrer dos últimos anos, desde a escolha do seu destino até a organização do seu roteiro, passando pela compra de passagens aéreas, principalmente as promocionais, a reserva de hotéis com os melhores preços possíveis e toda a organização da sua viagem. Mas embora esse mundo de viagem seja realmente a minha grande paixão, eu não sou nômade digital. Eu não abri mão do meu emprego para viver viajando pelo mundo, pelo menos ainda não. Quem sabe um dia, né? Eu trabalho como defensora pública em Mato Grosso do Sul desde 2013. Então a minha formação é em Direito. Eu sou de Maringá, no Paraná. E aí, quando eu passei no meu concurso público lá em 2013, eu mudei aqui para Mato Grosso do Sul. E desde então, eu vivo aqui, moro aqui, trabalho aqui. Na minha fase de concurseira, eu não tinha tempo nem dinheiro para viajar. Mas desde aquela época, eu já sonhava com as viagens que eu faria depois de aprovada no meu concurso. Inclusive, quando eu via pessoas viajando, era justamente a minha maior motivação para eu continuar estudando e me dedicando para eu passar no concurso, porque eu via que aquela era a vida que eu queria para mim. Então, hoje em dia, embora eu não tenha muita disponibilidade de tempo, eu consigo me organizar muito bem. Eu tenho 60 dias de férias por ano, além do recesso forense no final do ano, que é entre 18 e 20 dias. Então, em média, são uns 80 dias de férias que eu consigo programar minhas viagens maiores. E eu ainda aproveito os feriados, os finais de semana, para fazer aquelas viagens curtinhas, aquelas viagens para destinos mais próximos, que eu consigo chegar com um voo direto ou mesmo ir de carro, né? A minha rotina é basicamente trabalhar na defensoria, com uma rotina padrão de 40 horas semanais. Cuidar do meu blog e fazer as viagens, programar as viagens. Então eu tenho que fazer o meu dia durar mais de 24 horas, porque senão eu não consigo dar conta da minha agenda. E é tudo bem cronometrado. Quando eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu tô fazendo, porque afinal de contas não tem outro jeito, né? Na minha vida tem que ser assim, eu tenho que aplicar mesmo a regra do feito é melhor que perfeito, senão eu não dou conta de fazer tudo. Mas por que eu tô contando tudo isso pra você, fazendo um histórico aí da minha rotina? É porque eu quero te mostrar que é possível unir a rotina de trabalho com a sua paixão de viagens. Então, o meu blog, ele começou como um hobby e hoje ele se tornou um segundo trabalho também. Então, a mesma seriedade que eu tenho como defensora pública, a mesma dedicação eu também tenho nessa minha vida de blogueira de viagem. Hoje em dia, eu já não faço mais esse trabalho apenas por prazer, né? Eu invisto dinheiro, eu achei forma de rentabilizar esse meu segundo trabalho, porque eu acredito que hoje a minha realidade é essa. Eu amo ser defensora pública, eu dei duro para conseguir esse cargo, eu tenho um bom retorno financeiro também com ele,
E aí são por essas razões que hoje eu não consigo largar tudo para ser nômade digital e eu nem quero isso. Mas eu tenho planos, por exemplo, para no futuro eu pegar uma licença. Existe uma licença na nossa lei, que é uma licença não remunerada de 2 anos, e eu gostaria de usar esse período para viajar pelo mundo, para morar em outros países e tudo mais. Então eu já preciso me programar financeiramente para isso, né? Porque aí eu ficaria 2 anos sem o salário, então eu preciso ter formas de me manter, outras fontes de renda paralela também. E para a palestra de hoje, eu escolhi um tema que unisse as minhas duas paixões, né? Meu mundo da Ana defensora com a Ana travel blogger. Então, assim surgiu o tema da palestra de hoje, que é os direitos, né? São os direitos do consumidor viajante. E o que eu vou te ensinar aqui hoje são regras teóricas e práticas que eu já apliquei para outras pessoas na minha profissão, que eu já apliquei muito para mim mesma. E hoje eu quero repassar o meu conhecimento para que você também aplique na sua vida. E você vai ver que você vai se deparar mesmo com situações que vai ser muito útil ter esse conhecimento. O meu objetivo é te fazer entender que um atraso, um cancelamento de voo, por exemplo, na maioria das vezes não é um motivo para você ficar bravo, chateado, reclamar. É um motivo para você comemorar e não chorar. Ué, Ana, você é doida? Você pode estar se perguntando isso, né? E na verdade não sou doida, muito pelo contrário, eu tô aqui fazendo esse papel para te fazer olhar além, para te fazer ver além do que acontece no momento. Então, se você tá viajando, o seu voo é cancelado, eu sei que isso vai te causar problemas momentâneos, mas se você tiver por dentro dos seus direitos como viajante, o retorno financeiro daquele cancelamento, daquele atraso, ele pode pagar a sua viagem, pagar toda aquela viagem que você está fazendo, ou mesmo ser utilizado como um investimento para a sua próxima viagem. Então, para buscar os seus direitos, inicialmente você precisa saber o quê? Quais direitos são esses? É o básico. E a maioria dos problemas que acontecem durante uma viagem, eles estão relacionados a voos. Voos que atrasam, voos que cancelam, bagagens que são extraviadas ou que são avariadas. Então, considerando o tempo aqui da palestra, que eu não poderia falar sobre todos os problemas que podem acontecer na sua viagem, eu vou me ater a esses aspectos relacionados aos problemas com os voos. As regras básicas da aviação civil, elas estão na resolução 400 de 2016 da ANAC. Então, você abre, lê essa resolução, pois nela já conta os direitos básicos, como o direito à correção de nome gratuita da passagem, como o limite de multa no caso de remarcação da sua passagem, assistência material no caso de cancelamento, de atraso, de preterição de voo, os danos que podem ser causados numa bagagem, que é o caso do extravio, o caso da sua bagagem chegar estragada. Né? Então, assim, porém, você precisa saber que além dessa resolução da ANAC, que prevê os direitos básicos do consumidor relacionado a esse mundo de passagens aéreas, para você saber exatamente o que abarca os seus direitos, você precisa recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. O CDC, ele é muito mais abrangente do que a resolução. Então, assim, se o seu problema atingir o patamar já de direito indenizatório, provavelmente você vai precisar recorrer ao CDC, porque a resolução não vai ser suficiente, né? E aí, no caso do CDC, você pode entrar com uma ação no juizado especial civil da sua cidade. Então, eu vou te contar os meus exemplos, situações em que eu fui lesada por uma companhia aérea e como que eu resolvi cada um desses casos e sugestões para que quando isso aconteça com você, como você vai proceder. Tá? O primeiro caso é um caso de multa abusiva por remarcação de passagem. Aconteceu de eu comprar uma passagem aérea e aí eu não consegui mais viajar naquela data e eu precisei remarcar. Na hora que eu entrei em contato com a companhia para remarcar, eles queriam me cobrar tanta multa, mas tanta multa, que eu ficava devendo dinheiro para eles. Ou seja, eu ia pagar todas aquelas multas e ainda ia ficar com saldo negativo. Então, assim, simplesmente era mais vantajoso eu não comparecer ao voo, dar um no-show, do que eu pagar pela remarcação da passagem, porque o meu saldo ia ficar negativo. Então, por mais estranho que isso possa parecer, isso aconteceu comigo. E aí, diante de uma situação dessa, eu entrei primeiro em contato com a companhia aérea. Eu fui lá, pesquisei na ANAC, vi que tinha uma regra da ANAC que dispunha assim, que quando você precisa remarcar uma passagem ou cancelar, a multa que a companhia aérea não pode extrapolar o valor da passagem.
Ou seja, não pode ser uma multa de 100% do valor da sua passagem. E as taxas aeroportuárias, elas têm que ser devolvidas, porque você não está utilizando o serviço de aeroporto em si. Então, primeiro eu fui lá e vi que tinha essa regra na ANAC. Então, eu entrei em contato com a companhia e falei, olha, mas vocês estão agindo assim, 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 e a ANAC estabelece diferente. E não teve solução. E esse contato foi por e-mail, e eu gravei todos esses e-mails, então eu mantive comigo tudo o que foi conversado com a companhia aérea, mas mesmo assim não teve solução. Aí a minha segunda alternativa foi fazer uma reclamação. Eu utilizei o site do consumidor.gov, que é um site muito bom para você fazer suas reclamações, e a tendência é que dê resultado, porque as empresas, seja empresas aéreas, ou seja, tipo, uma outra empresa que você comprou seu pacote de viagem, que você reservou o seu hotel, elas são cadastradas no consumidor.gov, a maioria delas, né, as empresas que têm nome, e elas querem manter uma boa avaliação nesse site. Elas necessitam manter um bom padrão. Então, por mais que tenha muita reclamação daquela empresa, o fato é que elas querem solucionar para manter um bom padrão de resultado. Então, foi isso que eu fiz. Eu entrei em contato pelo consumidor.gov, eu fiz a minha reclamação, dizendo que eu queria cancelar a minha passagem. Na época, eu já não queria nem mais remarcar, eu já queria cancelar e nada dava certo. Também não consegui. Dessa vez, eu não consegui pelo site do consumidor. E eu poderia ter usado também o próprio site da ANAC, porque aí ele é específico para companhias, para problemas relacionados a companhias aéreas, tá? No site da ANAC você também consegue fazer a reclamação. Eu salvei tudo isso, salvei a minha reclamação, a resposta negativa da empresa, e já que não teve jeito mesmo, eu tive que entrar com uma ação no juizado especial. Né? Esse tipo de ação é bem simples de entrar. Foi uma ação pedindo, uma obrigação de fazer, pedindo cancelamento da minha passagem, porque já não me interessava mais a remarcação pelo tempo que tinha passado. Eu já tinha resolvido, comprado outra passagem. Então eu pedi a restituição do valor que eu paguei e eu pedi o limite da multa a 10% do valor da passagem. Eu pedi a devolução das taxas aeroportuárias também, né? Porque ela sempre tem que ser devolvida. E aí eu fiz essa ação e tive um resultado positivo. Eu consegui reaver 90% do valor que eu tinha pago. E as companhias aéreas, elas estabelecem regras tarifárias conforme cada passagem, né? Então, se você compra, às vezes, uma passagem promocional, a passagem promocional vai o quê? Não vai prever essa restituição. Você vai perder o valor da sua passagem se você precisar cancelar. Porém, pela regra da ANAC, fala que o valor da multa não pode ser 100% o valor da passagem. Se você pegar o CDC também, porque o CDC fala que não pode ter cláusula abusiva. E é uma cláusula abusiva, você comprar uma passagem, você não utilizar o serviço e na hora que você precisar restituir valores, você não conseguir restituir nada. Então, nesse meu caso, meu pedido foi justamente esse, foi só para restituir valores, eu não pedi dano moral e foi um pedido de sucesso, deu certo, restituir valores, problema resolvido. Fazendo um parênteses, tem um outro direito, que é o direito de arrependimento. Quando você vai para a ANAC, a resolução fala que se você comprar uma passagem e desistir dela dentro das 24 horas seguintes, desde que falte prazo igual ou superior a 1 semana, a 7 dias para o seu embarque, você pode entrar direto em contato com a companhia e cancelar essa passagem, sem custo algum. Beleza, isso é tranquilo, já fiz isso também, a companhia cancelou. Mas se seu prazo foi maior de 24 horas, então, por exemplo, eu comprei minha passagem hoje e depois de 2 dias eu desisti da passagem. Eu não vou conseguir ir direto na companhia, provavelmente cancelar sem custo. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito de arrependimento, que é de 7 dias. Então, novamente, aí entra o Código de Defesa do Consumidor mais abrangente do que a regulação da ANAC. Talvez eu precise de uma ação judicial para isso. Então, lembra sempre de entrar em contato com a companhia, fazer o seu pedido, salvar número de protocolo, salvar e-mail. E aí, porque depois, se você precisar entrar com uma ação, pedindo a restituição de valores, pedindo dano material, dano moral, você vai conseguir mostrar exatamente o que aconteceu. E esse prazo de 7 dias de direito de arrependimento, ele pode ser usado para tudo que você compra, quando não é uma compra efetuada dentro do estabelecimento. Então, para compras pela internet, reservei um hotel, e aí eu desisti. Fui lá no Booking, reservei um hotel, sem cancelamento, e 3 dias depois achei um preço melhor no hotels.com. Aí eu posso cancelar no Booking, porque eu ainda estou dentro desse prazo de 7 dias. Bom, segundo caso agora, que é o caso mais interessante, que é o caso de atraso e cancelamento de voo. Eu já ingressei com várias ações assim para mim mesma, porque como eu viajo bastante, pelo menos uma vez por ano eu tenho um voo atrasado, um voo cancelado. Então eu
vou mesmo atrás dos meus direitos para me ver ressarcida, indenizada moralmente por isso. Então eu vou te ensinar o passo a passo de como que você deve proceder se isso acontecer com você, porque é bem frequente, né? Eu imagino que já aconteceu com você ou com alguém próximo a você. Então, quando seu voo está atrasado, o que a companhia aérea precisa fazer? Ela precisa comunicar os viajantes, comunicar o consumidor a cada 30 minutos da situação do voo. Então, ele precisa dar um parecer, a companhia precisa te dar um parecer de que o que está acontecendo e qual que é a nova previsão para o seu embarque. Isso é um dever que está tanto na ANAC como no CDC, como direito de informação. Então, assim, uma vez verificado o cancelamento do seu voo, você deve pedir por escrito, ou mesmo o atraso. Pedir que o quanto tempo que foi o atraso, pedir por escrito que teve o cancelamento, e eles podem te negar erroneamente, tá? Porque eles não deveriam te eles não deveriam te negar, mas às vezes acontece. Se eles te fornecerem isso por escrito, que é a obrigação deles, está previsto na ANAC, ótimo, você guarda esse papel com você. Caso contrário, você tira foto do seu bilhete de embarque, você pode tirar foto do painel do seu portão de embarque com a informação onde consta que o voo está atrasado, com a novo horário de embarque e tudo mais. Se o problema causou um tumulto ali no aeroporto, na hora que as pessoas estão ali para remarcar ou para entender o que está acontecendo, tira foto para comprovar. Porque embora o Código de Defesa do Consumidor, na hora que você ingressa com uma ação, ele prevê o seu direito de inversão do ônus da prova, porque a gente, como consumidor, é parte vulnerável e hipossuficiente numa relação. É a empresa aérea que consegue constituir muito melhor as provas do que aconteceu. Mas assim, embora tenha esse direito, que é a empresa que vai ter que provar que o que você está falando não aconteceu da forma como você está dizendo, é interessante você minimamente demonstrar ali, da forma como você puder, comprovar o que você está falando. Então, foto, isso é bem interessante, documento, escrever, fazer suas anotações. Isso pode, inclusive, influenciar depois no montante da sua indenização. Então, se o seu voo atrasou ou foi cancelado, antes de pensar na indenização, que você vai pensar depois, no primeiro momento você precisa resolver o problema, certo? Então não se desespere, porque mesmo que isso vai pode te gerar um prejuízo momentâneo, às vezes perder uma reserva, enfim, né, que você gastou para chegar no seu destino naquele dia, depois você vai ser recompensado por isso e vai conseguir um dinheiro extra com isso, né? Conforme a resolução lá da ANAC, se o atraso for 2 horas, a partir de 2 horas, a empresa já tem que te fornecer alimentação. Então, já é seu direito exigir alimentação. No caso de cancelamento, a empresa já deve te colocar num outro voo, se for a sua escolha, se for o seu desejo, e pagar a sua hospedagem, pagar o seu transporte até o hotel e a sua alimentação. Direito básico também. Agora, se você mora na cidade onde o voo foi cancelado, aí a empresa não precisa te pagar o hotel. Você vai para sua casa, come na sua casa, mas a empresa tem que te pagar o transporte, pagar o seu táxi para ir e para voltar ao aeroporto. Ainda a possibilidade de reembolso, que é se você desistir daquela passagem, você só podia ir naquele voo, naquela data, daquele jeito, e aí você desiste, então você vai ter direito a reembolso, ou então escolher outro meio de transporte. Às vezes a companhia aérea oferece para terminar aquele transporte de ônibus, por exemplo. Muita gente não sabe, mas existe também a possibilidade de realocação do passageiro em outra companhia aérea. Então vamos supor, eu estou viajando pela Gol, aí o meu voo é cancelado, e a Azul tem aquele voo que eu preciso para aquele destino que eu vou, dali 2 horas, havendo possibilidade, tendo lugar na aeronave, aí a Gol tem que disponibilizar os passageiros para irem naquele voo. Na verdade, essa realocação em outra empresa aérea é bem difícil de acontecer. Nunca aconteceu comigo, até porque é difícil você achar, né, voos disponíveis. Geralmente os voos estão lotados e tal. Mas existe isso, então você pode pedir, sugerir e tentar ver se tem um voo disponível em outra companhia e exigir isso. E aí, quando a gente vai lá para a regulação, para o regulamento da ANAC, ele fala o quê? Que o transportador ele tem que oferecer alternativas de reacomodação, de reembolso, de execução do serviço por uma outra modalidade de transporte, que eu dei o exemplo do ônibus, e a escolha é sempre do passageiro, conforme a conveniência do passageiro. Então, assim, se atrasou o voo por mais de 4 horas em relação ao horário contratado, aí já pode dar todas essas opções aí para o seu consumidor. Esse é o dever da companhia. No caso de interrupção do serviço, no caso de preterição do passageiro, né, o famoso overbooking, e no caso que haja uma perda de voo subsequente do passageiro
porque em decorrência daquele atraso, ele perdeu uma conexão, ele precisava trocar de aeroporto, enfim, tudo tem que ser responsabilizado, tudo tem que ser dado à oportunidade do consumidor escolher o que é melhor para ele. Bom, mas ocorrido esse problema com o seu voo, seja um atraso, vamos supor, vamos considerar um atraso de 3 ou mais horas, né, ou um cancelamento. Aí você resolve a situação ali da forma como é possível naquele momento, tenta manter a calma e pronto. E busca os seus direitos ali naquele momento com a companhia, mas você tem que saber que seus direitos não acabam aí. Então é por isso que é importante você registrar tudo o que aconteceu, fazer as suas anotações, os horários, abre ali o bloco de notas do seu celular, do seu computador, anota o horário, o motivo, o que aconteceu, qual foram as desculpas que a companhia deu, tira suas fotos, mostra ali que você realmente está falando a verdade. Presta atenção como que está a situação do aeroporto como um todo, se as outras companhias estão operando normalmente, se é só a sua companhia que está atrasando, que está cancelando o voo. Dá uma olhada ali, tira uma foto do painel onde consta os horários de partida e de chegada dos voos para você também ter isso depois para você juntar na sua ação e até mesmo para você não esquecer. Porque às vezes na hora a gente lembra tudo certinho, mas aí passa um mês, a gente esquece praticamente mais de 50% dos detalhes. E aí quando você retornar da sua viagem, você pode ingressar com a sua ação lá no Juizado Especial Civil da sua cidade, pedir os danos morais em decorrência do que aconteceu e, de repente, até um dano material, se ele se verificou também. E por que isso acontece? Porque o contrato de transporte ele é um contrato de resultado. Quando o consumidor compra uma passagem aérea, né, que é o que a gente está tratando aqui no caso, é criada uma expectativa de que o transporte vai ser efetuado dentro do horário e na data que você comprou. E quando o seu voo atrasa por horas ou quando o seu voo é cancelado, essa expectativa é simplesmente quebrada. E daí nasce o direito a uma indenização por danos morais. Ou seja, né, embora isso na prática seja uma consequência natural, você não precisa ter necessariamente perdido alguma coisa diante daquele seu contrato de transporte que não foi cumprido da forma como você gostaria e acreditou que fosse, né? E é isso, justamente isso que faz nascer o direito à sua indenização por dano moral. Esse dano moral no direito ele é chamado de dano moral in re ipsa, ou dano moral presumido, justamente porque você não precisa ficar falando, olha, em decorrência do atraso, aconteceu isso, aí eu perdi isso. É claro que é interessante você mostrar suas consequências, porque isso daí é o que vai quantificar o seu dano moral. Mas assim, ninguém nega que é desgastante você ter um voo cancelado, você ter um voo atrasado, você ficar horas e horas ali no aeroporto sem saber a procedência, se você vai chegar no seu destino, se você não vai. Mas a depender das suas consequências, embora assim, o dano moral já nasça para todo mundo que teve o seu voo cancelado por horas, o seu voo atrasado por horas, o seu voo cancelado por horas, o valor da indenização vai variar conforme as consequências. Então é interessante, né? Você demonstrar, por exemplo, uma pessoa que comprou uma passagem e aí ia viajar, perdeu o primeiro dia da sua viagem e perdeu a hospedagem do primeiro dia, perdeu os passeios do primeiro dia. Comparado com uma outra pessoa, nessa mesma situação, mas a viagem era de lua de mel. É natural, é coerente que a pessoa que estava em lua de mel vai receber uma indenização maior do que aquela pessoa que estava numa viagem de férias comum. Embora ambas tenham direito à indenização. E mesmo que não tenha viagem, mesmo que você esteja retornando para sua casa, mesmo que no dia seguinte seja um domingo e você não tenha um compromisso, ou você perdeu o seu trabalho na segunda também, você pode demonstrar isso. Conforme o caso concreto que vai fazer o patamar do seu dano moral subir ou reduzir. E aí, se de um lado você tem esse dano moral, além desse prejuízo, você tem ainda a possibilidade de pedir um dano material se você teve um prejuízo financeiro. Então, você pode pedir a sua compensação acumulada dos danos morais e dos danos materiais. Então, por exemplo, em razão do cancelamento, você embarcou apenas no dia seguinte para o seu destino. E aí você perdeu a sua diária de hotel daquele primeiro dia, você perdeu os passeios que você já tinha reservado e pago, você perdeu a sua reserva do restaurante. Então, tudo isso vai ser recompensado para você. Você guarda os comprovantes, você mostra suas reservas, o valor que você pagou por tudo aquilo, e depois você pede a restituição, na mesma ação. Não tem muito segredo essa parte, é só mostrar o que você gastou, que teve o problema do seu cancelamento de voo e pedir a compensação. E uma pergunta muito frequente é assim, a partir de quanto tempo
de atraso de voo que já surge o direito de indenização. Não tem uma previsão exata, tipo, a lei não vai prever um tanto certo, a partir de 3 horas, a partir de 4 horas. Você tem que buscar decisões de jurisprudências para conseguir chegar a esse patamar. Geralmente, a partir de 3, 4 horas de voo, você já acha aí decisões fixando o direito de indenização. Mas sempre vai ser preciso avaliar a situação concreta, porque às vezes o atraso foi de apenas 1 ou 2 horas, mas em razão daquela 1 hora você perdeu a conexão, você perdeu o seu próximo voo, você não conseguiu trocar de aeroporto, e aí as consequências vão ser muito maiores. Então você vai explicar que, embora o atraso foi de pouco tempo, te causou transtorno muito grande e a companhia não te assistiu ali naquele momento. Então isso também vai te gerar indenização. E o patamar de indenização, ele varia muito. Eu já ganhei entre 2 e 5 mil reais em decorrência desses problemas aí com voos, além da compensação pelo dano material, que varia conforme cada caso. Então, você viu? Talvez um cancelamento do voo, seu atraso, não seja tão ruim assim. Principalmente se ele acontecer no retorno da sua viagem, né? Porque aí você já curtiu, já aproveitou e só tá voltando. Agora a gente vai pro terceiro caso, que é quando a companhia falta com o dever de informação adequado. Então, quando a gente vai lá para o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que a companhia aérea tem que informar tudo certinho que está acontecendo e tal. E aí, o que aconteceu comigo nesse caso? Ano passado, eu fui para a Colômbia, eu comprei a passagem para a Colômbia antes de exigir a vacina contra a febre amarela para ingressar lá no país. Eu ia para San Andrés. Aí, beleza, eu pesquisei com muita antecedência sobre os documentos necessários e quando eu pesquisei, não tinha previsão de vacina. E aí, 20 dias, acho que nem isso, 15 dias antes da minha viagem, era mais ou menos umas 2 semanas antes da minha viagem, a Colômbia passou a exigir vacina de febre amarela dos passageiros brasileiros, dos visitantes brasileiros que ingressassem lá no seu território. E eu não vi. E a companhia aérea não me avisou. E aí, o que a companhia aérea fez? Ela só fez uma mensagem lá no site deles, informando, olha, a partir do dia tal, a Colômbia passou a exigir vacina de febre amarela e tal, mas eu não fico entrando no site da companhia aérea todo dia, né? E aí acabou que no dia da minha viagem eu cheguei no aeroporto de Campo Grande, embarquei ali no aeroporto e eles me deixaram embarcar. Então minha passagem era inteira, tá? Não era cortada, não era uma conexão, era conexão. Então eu embarquei em Campo Grande com uma conexão em São Paulo, tudo a mesma passagem. E aí eles viram que meu destino final era a Colômbia, e mesmo assim não me exigiram, não perguntaram, não me informaram, simplesmente pegaram ali, conferiram meu passaporte, peguei a passagem e embarquei. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tava na porta pro embarque ali, na porta para entrar no avião, aí pediram a vacina de febre amarela, né? Aquela carteira internacional de vacinação e profilaxia contra a febre amarela. E eu tenho essa carteira, porque eu já fui para outros lugares que precisava, simplesmente estava na minha casa. Então, provavelmente, lá em Campo Grande, se tivessem me avisado, eu poderia ter buscado a minha carteira e voltado. Tinha tempo, cheguei no aeroporto com antecedência, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. Eles permitiram que eu embarcasse. Aí, quando chegou lá, eles queriam me mandar de volta para Campo Grande. Eu falei, não vou voltar. Porque aí acaba, né? Tipo, voltou, depois ela remarca o voo. Beleza, mas lá em San Andrés, minha diária correndo, né? Minhas programação lá, tudo feita. Aí, beleza. Eu falei, não vou dar um jeito da minha carteira chegar até mim, né? Aí eu consegui. No outro dia eu tava com a carteira em mãos, perdi um voo, um dia só de viagem, mas aí com esse atraso, perdi uma diária de hotel e consegui embarcar. Beleza, curti minha viagem, legal, deu tudo certo, foi um sufoco para conseguir tá com meu documento em mãos ali no dia seguinte, mas enfim, quando eu voltei, tudo documentadinho, mostrei, tirei foto, expliquei, entrei com uma ação indenizatória, porque eles faltaram com o dever de informação. Né? Eles não me informaram, eles permitiram que eu embarcasse em Campo Grande sem meu documento e me barraram em São Paulo. E aí eu ganhei uma indenização e o valor que eu ganhei dessa indenização no dano moral, que é aquele dano que todo mundo, no caso de cancelamento e atraso tem, é que eu precisei demonstrar, né, que teve um dano moral, porque causou realmente um transtorno. Eu fiquei um dia inteiro dentro do aeroporto para tentar resolver o problema. E enfim, atrasei minhas férias ali num dia. Poderia ter sido muito mais se eu não conseguisse resolver antes, ou poderia ter voltado para Campo Grande, perdido 2, 3 dias da viagem. E aí acabou que eu demonstrei tudo, então ganhei a indenização pelo dano moral e o material, que é o prejuízo financeiro, que é o dinheiro, por exemplo, da hospedagem que eu paguei, do passeio que eu paguei, eu também consegui restituir.
Então eu mostrei lá, ó, diária no hotel tal, do dia tal ao dia tal, que eu não consegui usufruir em razão de eu ter chegado só no dia seguinte. Tá aqui. Passeio tal, que eu já tinha pagado, tá aqui. Então eles também colocam, eu também coloquei isso na minha ação, eles também tiveram que me ressarcir. E aí acabou que o valor que eu recebi depois por essa ação pagou toda a minha viagem para San Andrés. Né? Foi a compensação financeira, foi o custo que eu gastei na minha viagem. Então eu tive um prejuízo? Tive, mas assim, tudo tá perdido? Não, não tá, né? Você é recompensado. E realmente esse é o direito, porque, gente, foi uma baita dor de cabeça. Eu poderia realmente ter desistido da viagem ali se eu não tivesse tido paciência e pensado, achado uma solução no momento para não perder as minhas férias. E o próximo caso agora que eu quero compartilhar com vocês é o caso de bagagem que foi extraviada ou avariada, né? O dano na sua bagagem. Uma vez que você constatou, chegou lá no destino, foi para a esteira, essa bagagem não chegou, foi extraviada, você tem que entrar em contato com a companhia. Você vai preencher uma ficha de extravio de bagagem e isso tem que ser imediatamente, até porque você precisa fazer esse protesto imediato para que eles saibam do que aconteceu, localizem a sua bagagem e você vai precisar informar onde que a sua bagagem tem que ser restituída, o endereço do hotel que você vai estar, ou se você já tiver na sua casa, o endereço da sua casa. Se for um voo doméstico, 7 dias o prazo para eles entregarem a sua bagagem. Se for um voo internacional, 21 dias. Então pode acontecer, na pior das hipóteses, de você viajar e ficar a sua viagem inteira sem a sua bagagem. E aí não é legal mesmo. Porém, o que a companhia deve fazer? Você vai comprar o que você precisar ali para se manter e você vai pegar o recibo de tudo isso. Então você vai ter que comprar eventualmente roupa, vai ter que comprar coisas de higiene pessoal e tudo mais. E aí você guarda o comprovante de tudo para depois você apresentar isso. Então assim, não pode sair comprando tudo, né? Que você não vai ser restituído. Mas tem que ter um bom senso aí também do que você vai precisar. Agora assim, no caso de extraviar sua bagagem e você não localizar, tipo, a companhia não localizar ela mais para você, aí você vai ter que entrar com uma ação, provavelmente, vai ter que demonstrar, vai ter que mostrar com fotos, é a melhor opção, tudo que tinha dentro da sua mala. Então, o que é interessante num caso desse? Sempre que você for viajar, tira foto. Tira foto da parte externa da sua bagagem, porque isso vai evitar, no caso dela chegar estragada, né? A minha já chegou algumas vezes sem rodinha. Então, você vai poder reclamar isso. Ou se ela for extraviada, você mostrar dentro da sua mala o que tinha. Então, tira foto na parte interna também, porque depois, às vezes, eles te oferecem um valor de indenização pela bagagem que não foi encontrada, só que a sua bagagem tinha um valor de bens materiais maior do que aquele. Então, você vai precisar entrar com uma ação para conseguir restituir isso. Agora, se for um caso mais simples, que é só a bagagem avariada, a mala avariada, né? Essa opção, esse exemplo que eu dei, da minha mala que chegou sem rodinha. Então, você tem 7 dias, você pode fazer a reclamação ali na hora que você chega já, ou nos 7 dias seguintes, entrar em contato ali com a companhia, e aí ou eles vão arrumar para você, ou eles vão substituir quando não for possível arrumar, ou então eles vão te indenizar. Às vezes te dá um crédito para usar na companhia e você conversa e entra em contato com eles. Isso é mais tranquilo. O interessante aqui, eu acho que ao contrário de um atraso, de um cancelamento de voo, a bagagem extraviada ela é mais chata, porque é muito ruim você viajar e não ter suas coisas, né? Então é interessante sempre tomar as precauções. Tá? Sempre tira foto da parte interna e da parte externa da sua mala, identifica a sua bagagem, coloca as famosas tags com o seu nome, endereço, telefone. Sempre procure bagagens que destacam. A mala preta muito comum, ela pode ser facilmente confundida ali na esteira por uma outra pessoa que vai levar a sua mala por engano. Então, se a sua mala for preta, destaca ela com alguma coisa, coloca uma tag, coloca um adesivo, coloca uma fita para ninguém pegar por engano. E agora a gente vai para a parte do que fazer se tudo isso aconteceu, se você não conseguiu a sua indenização direto com a companhia ou se você precisar de uma indenização complementar. Aí você vai ter que procurar o juizado especial civil
é a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados. E o interessante dessa lei é que você não precisa entrar com essa ação com o advogado, você não precisa gastar com o advogado se você não quiser, e o valor da sua ação for até 20 salários mínimos. O juizado, ele compreende as causas de até 40 salários mínimos, mas se for até 20 salários mínimos o valor da sua ação, você pode contratar um advogado ou não. Então você junta toda aquela documentação que você tem, você escreve o que aconteceu, ou você vai direto na secretaria do juizado e lá você conta a história do que aconteceu para a pessoa que está na secretaria, uma pessoa que é do direito, que vai fazer um documento que chama atermação, e essa é a sua ação. Aí depois dali vai ser marcada uma audiência de conciliação, depois vai ser marcada uma audiência se tiver que ouvir alguma testemunha. Às vezes tem testemunha para ser ouvida, às vezes você pode indicar uma testemunha, às vezes não precisa. É um procedimento bem simples, muita gente não sabe, mas é interessante você fazer isso tanto se você quiser já ter um documento, já ter seu modelinho de petição ali, e eu vou disponibilizar isso para te ajudar, ou então você contar a sua história ali na Secretaria do Juizado. Muita gente faz isso, inclusive, porque não é nada muito complexo, e aí você resolve o seu problema. Às vezes, na própria audiência de conciliação, e aí a companhia aérea, ou seja lá, contra quem você está litigando, aparece com uma proposta de acordo que é interessante para você, e aí já resolve por ali mesmo. Ou então vai ter que ter uma audiência de instrução, aí às vezes vai ouvir testemunha, ou às vezes nem vai precisar, e você consegue resolver o seu problema assim. E o juizado é legal porque ele prevê a facilitação dos direitos do consumidor. Então, sendo o consumidor a parte vulnerável, a parte hipossuficiente da relação de consumo, tem aquele direito da inversão do ônus da prova. Então, você mostra ali o que aconteceu, você junta as provas que você conseguiu formar, as suas fotos, os seus escritos, algum documento, mas se tiver inversão do ônus da prova, vai ser a empresa que vai ter que provar que o que você está falando é mentira ou que não foi daquela forma. E, claro, né, você não vai atrás disso, ter esse trabalho, essa dedicação toda, se não for realmente o que aconteceu. E aí, para melhor ilustrar para você como que funciona a ação no juizado especial, eu vou disponibilizar aqui 2 modelos de ação que eu já utilizei e que eu obtive resultado de sucesso, e que você pode utilizar daqui para frente quando tiver algum problema relacionado a seu voo. É um modelinho de ação de atraso e outro de cancelamento de voo. Então, quando alguma coisa não sair conforme o planejado, não desanime, mantenha calma e não deixa para lá, tá? Os direitos, você tem que buscar os seus direitos, você tem que transformar a sua frustração num investimento para sua próxima viagem. Porque se você não fizer isso, aí você vai lembrar, nossa, aquela vez eu viajei e tive aquele problema, isso vai te desanimar a viajar de novo. Eu não quero que isso aconteça. Tá? Se você gostou do assunto aqui da nossa palestra e quer se aprofundar mais no tema, ou mesmo aprender como organizar a sua viagem com conforto, com economia, principalmente, eu te convido para conhecer o projeto Viagem Dobro Gastando a Metade, pelo site que vai aparecer aqui na tela. E nesse curso eu compartilho com os meus alunos tudo que eu aprendi no decorrer desses anos sobre como organizar as minhas próprias viagens com qualidade, porque eu gosto de viajar com conforto, com qualidade e pagar barato. Então, por hoje é isso, pessoal. Tô esperando você me seguir lá no Instagram Mala de Viagem e deixar o seu comentário lá na última foto que apareceu no feed, na última publicação, dizendo que você assistiu essa palestra pra gente conversar. Beleza? Um abraço!